É isso aí, pessoal. Exercício clássico aqui, ó, de potência e resistência elétrica. Exercício clássico aqui de potência e resistência elétrica. Vamos lá então para nossa aula de física, terceiro ano. É isso aí, né? Então, vamos lá de novo, né? Tudo bem? Aí, ó, trouxe para vocês aqui hoje mais 4 questões, agora 4 questões, tá? Resistência elétrica e potência elétrica. Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos ver as nossas questões. Então a gente tem aqui, ó, primeira, né? Vamos lá então, ó. Um determinado resistor é ligado entre os terminais de uma bateria. Aí dá aqui a tensão da bateria, né? Aqui a tensão da bateria, a DDP da bateria, a diferença de potencial da bateria, né? 1,5 volt, tá? Então ele diz aqui, ó, lembrando que o resistor, tá? Ele é aquele elemento do circuito, né? Aquele elemento que oferece resistência à passagem dos elétrons, né? Tá? Então aqui o resistor a potência dissipada no resistor, tá? Quando ligado a essa tensão, né, de 1,5 volts, era de 0,15 watts, tá? Essa é a potência dissipada nesse resistor, né, que tem a resistência dele, que é fixa, né? Ele tem a resistência dele que é fixa, tá? Vai ter o valor da resistência dele. Então, quando ligado a uma tensão de 1,5 volt, a potência dissipada é de 0,15 watt, tá? Então, aí ele diz assim: o mesmo resistor é então ligado entre os terminais de uma bateria, agora, né, de 3 volts. Então agora uma outra tensão. Então a gente vai pegar esse resistor que primeiro ele foi ligado a uma tensão de 1,5 volt, agora nós vamos ligar ele uma tensão de 3 volts, tá? E aí ele pergunta então qual a potência dissipada nesse caso. Então agora quando ele for ligado a uma outra tensão, então vai ser uma outra potência dissipada. Então ele quer saber qual vai ser essa potência dissipada. Bom, a chave da questão aqui é a gente descobrir então qual é o valor dessa resistência desse resistor, tá? As fórmulas que a gente usa para relacionar essas grandezas aqui, para relacionar resistência com tensão, resistência com tensão, com corrente elétrica ou com potência elétrica, aqui no caso, né? Aqui a gente está querendo relacionar, ó, potência, né, com resistência e com tensão elétrica, tá? A gente tem algumas fórmulas que relacionam essas grandezas. Por exemplo, a gente tem essa fórmula aqui, ó, ela relaciona essas 3 grandezas, ó, potência P, U a tensão e R a resistência, tá vendo? Ela relaciona. Da onde vem essa fórmula? Essa fórmula aqui, ela vem daquelas outras duas aqui, da lei de Ohm, né? Da lei de Ohm, que determina a resistência. No final da aula, gente, vocês vão ver lá, eu estou explicando a lei de Ohm lá, tá? No finalzinho da aula, tá? Eu coloquei para vocês lá, tá? Eu explicando a teoria sobre a lei de Ohm, tá? Então aqui, ó, a lei de Ohm, resistência elétrica, tensão e corrente elétrica, tá? Lei de Ohm. E aqui, aquela fórmula que vocês já conhecem, né? Da última aula. Então aqui é a fórmula da potência, né? Potência elétrica é tensão elétrica vezes corrente elétrica, né? Potência é UI, né? Ou se não, pio, né? Se você colocar o I na frente e o atrás, fica potência, fica pio, né? Mas aqui, então, potência é UI, né? Então a gente tem essas duas fórmulas aqui, ó, que relacionam. Aqui tem resistência, tensão e corrente. Aqui tem potência, tensão e corrente. Então, combinando essas duas fórmulas aqui, a gente chega nessa aqui, tá? E tem uma outra também que a gente pode chegar. Mas vamos encontrar essa aqui, que ela é interessante para resolver essa questão, ó. Então, como é que faz aqui, ó? Se a gente passar o I para cá e o R para baixo,
o I passa multiplicando e o R passa dividindo, fica I igual a U sobre R, né? E aqui, ó, a potência é U vezes I, não é isso? Só que o I, esse I, ele pode ser U sobre R, então a gente substitui. Então, no lugar do I aqui, a gente coloca U sobre R. Então, a potência fica sendo U vezes U sobre R. Tá vendo? U aparece duas vezes aqui, né? U vezes U ao quadrado. Então, a potência U ao quadrado sobre R, sendo que U é a tensão elétrica. Então, é essa fórmula que a gente vai usar, tá? Como? Primeiro a gente vai encontrar a resistência, tá? Primeiro nós vamos encontrar essa resistência elétrica aqui, desse resistor, e depois, sabendo a resistência elétrica dele, a gente vai poder saber aqui, ó, qual a potência dissipada nesse caso, né? Qual a potência dissipada quando ele for ligado a essa tensão de 3 volts. Então, primeiro vamos fazer aqui, primeiro vamos aplicar a fórmula para encontrar a resistência. Então, como é que faz então? Potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Então, a potência foi dada. Potência, a primeira vez que nós vamos aplicar a fórmula para achar a resistência. Então, no primeiro caso aqui, né, que é o da bateria de 1,5 volt, então ele deu a potência, que é 0,15 watt aqui, ó, 0,15 watt, né? Ele deu a tensão, que é 1,5, né? Então fica 1,5 ao quadrado, né? 1,5 volt ao quadrado. Então a gente passa o R para cá, que é a resistência, e o 0,15 passa dividindo, né? Então o R passa multiplicando, o 0,15 passa dividindo. Efetuando esses cálculos aqui na calculadora, você pode fazer aí, você faz 1 ao quadrado, depois divide por 1,15, ou por 0,15, né? Você vai encontrar 15. Resistência de 15 ohms, tá? Essa ferradurinha aqui, ó, é o símbolo do ohm. Ohm é a unidade de medida de resistência elétrica, tá? Então é isso aqui, ó. Resistência de 15 ohm. Mas ele não pediu a resistência. Ele não pediu qual é a resistência desse resistor. Não foi isso que ele pediu. O que ele pediu foi a potência dissipada por esse resistor, né? Quando ele for ligado a uma tensão de 3 volts. Então a gente aplica de novo a fórmula agora, sabendo qual é a resistência do resistor. E aí encontra a potência, né? Para uma tensão de 3 volts. Então a gente põe então a potência vai ser U ao quadrado sobre R. Então a potência vai ser 3 ao quadrado. Por que 3? Porque agora ele quer saber para quando U for 3, tá? Ele quer saber agora para quando a tensão for 3, tá? Então é por isso que a gente está colocando 3 ali. Então vamos lá, né? Então aqui, ó, como é que faz agora então? A gente vai aqui, né, ó, e a gente, então fica 3 ao quadrado sobre R. Mas R vale quanto? 15. Então fica 3 ao quadrado sobre 15. Então depois você efetuar os cálculos, você vai encontrar 0,6 watt. Então essa é a potência na questão 1, tá? Então vamos seguir para 2, né? Vamos lá para nossa questão 2, então vamos então para 2, galera. Questão número 2, então vamos lá aí, ó. Então estamos aqui, ó, em relação à rede elétrica e aos aparelhos resistivos de uma casa, são feitas as seguintes afirmativas. Então ele traz 3 afirmativas, tá? Sobre a instalação elétrica de uma casa e sobre os aparelhos. Então vamos lá ver o que está correto, o que está errado, né? Então vamos ver. Então, ó, ele diz assim, ó, exceto algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelo. Parece estar correta, né? Depois vamos ver aqui a teoria para a gente ver, né? Mas parece estar correta. Vamos ver. O aparelho de maior potência é o que tem mais resistência. Afirmação errada, tá, galera? Essa aí já pode ver que está errada, porque aqui, ó, lembra dessa fórmula nossa aqui, ó? Lembra da fórmula? Potência, tensão ao quadrado sobre R, tá vendo? Sobre a resistência, né? Então, ó, ele diz assim, ó, o aparelho de maior potência é o que tem mais resistência. Tá errado, porque você pode ir pela fórmula, a potência, ela é a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Então, se essa resistência aumentar, pela fórmula você vê, ó, se essa resistência aumentar, a potência vai diminuir, não é isso? Porque a tensão vai se manter constante, porque em uma casa, a tensão tem que ser a mesma, tá?
os aparelhos. A instalação elétrica de uma casa, ela tem que ter uma tensão, a tensão oferecida nas tomadas da casa tem que ser a mesma. Por quê? Porque quando você compra os aparelhos, eles vêm para uma tensão específica, não é isso? Você compra o aparelho, ele tem que ser ligado a uma tensão de 220 volts, não é isso? Ou 110 volts. Então, a tensão que tem que ser oferecida na tomada das casas tem que ser uma tensão constante, que vai ser sempre a mesma, tá? Então, o que acontece? O que vai ter que variar, então, vai ser a resistência, não é isso? E aqui você pode perceber ó, que se, na instalação de uma casa, né, se a resistência aumentar, né, a potência diminui. E se a resistência diminuir, a potência aumenta, certo? Então é isso aqui, essa fórmula está dizendo para a gente que a afirmação dele é falsa, né? Porque ele está dizendo que a maior potência é o aparelho que tem mais resistência. E não é o que tem menos resistência, tá bom? Então é isso aí. Quanto menor for a resistência, maior também é pela fórmula da corrente elétrica, né? Aquela fórmula do pio, né? Lá, né? Você pode ver também que quando a resistência, quando a corrente elétrica ela aumenta, né? Quando a corrente elétrica aumenta a potência, né? Porque esquenta mais, tá? Então é isso aí. Então a 2 tá errada, tá, galera? A 2 tá errada. Vamos ver então, ó. O disjuntor e o fusível, né? O disjuntor ou o fusível, né? O disjuntor ou o fusível, um dos dois, né? Então, o disjuntor ou o fusível está ligado em série com os aparelhos protegidos por ele. Parece que está correto, né? Parece que está correto. Então vamos para a gente analisar a 1 e a 2, vamos ver essa teoria aqui que está falando sobre associação em série e associação em paralelo de resistores, tá? Vamos ver aqui então. Como é que é a associação em série? A associação em série é assim, ó. Você só tem um fio e você tem um só caminho para a corrente elétrica passar, tá? Então aqui você tem um caminho sobre a corrente elétrica passar. O que é em série? Série é assim, ó, um na sequência do outro. Então você tem o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3, tá? Esse aqui é o símbolo da resistência, do resistor, certo? Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo o símbolo? Nós temos o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3. E eles estão em série, tá vendo? Então, estão em série. Como só tem um caminho para eles passarem, tá? Pela continuidade da corrente elétrica, então, a corrente elétrica no resistor 1 vai ser igual à corrente elétrica no resistor 2, que vai ser igual à corrente elétrica no resistor 3, que vai ser igual à corrente elétrica no conjunto dos três, certo? Então, quando é em série, a corrente elétrica não muda, ela é a mesma nos três, tá? Mas a tensão elétrica, essa sim, essa muda em cada um. Cada um aqui vai ter uma tensão elétrica diferente, tá? Então aqui, ó, a tensão total não muda, a tensão total nos três não muda, tá? A tensão total, a tensão, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto não muda, que é a tensão total. Mas quando eles estão em série, a tensão, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto vai ser uma. A diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto vai ser outra, e entre esse ponto e esse ponto vai ser outro, tá? Então, em série, o que acontece quando o circuito está em série? A tensão elétrica total vai ser a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, tá, galera? Aqui eu coloquei uma associação em série com 3 resistores, tá? Para mostrar um exemplo para você. Mas poderia ser com mais resistores, tá? Se fossem mais resistores, a mesma coisa, tá? Você teria uma tensão total, que a soma dela seria a soma de todas as tensões em cada resistor, tá? Então é assim que é a associação em série. Então aqui, ó, a gente pode perceber aqui, a tensão total é a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, né? Só que pela fórmula aqui, ó, por essa fórmula aqui, tá? Da lei de Ohm, a gente sabe que a tensão é a resistência vezes a corrente, não é isso? Então, em cada uma dessas aqui, ó, vai ter a resistência, né? Por exemplo, tensão no resistor 1, então vai ser a resistência do resistor 1 vezes a corrente. A tensão no resistor 2 vai ser a resistência do resistor 2 vezes a corrente. A tensão no resistor 3, a resistência do resistor 3 vezes a corrente. Então, vai somar isso tudo para saber qual vai ser a resistência total, tá? Então, se a gente tirar o I
tá, da expressão, aí fica assim, né? Se a gente fatorar a expressão para o I, né? Então, R1 mais R2 mais R3, a soma das resistências, a gente chama de resistência equivalente, tá? É como se fosse... A resistência equivalente é o quê? Como se fosse uma resistência que tem um valor equivalente a as 3, tá? Então é isso. Então aqui, ó, a gente pode perceber então, aqui, ó, que seria a resistência equivalente, tá vendo? Aqui uma pilha, né, ó, que está dando a tensão elétrica aqui, né? E a resistência equivalente, seria a resistência equivalente, seria a soma das 3 resistências aqui, nesse caso 3, né? Seria resistência equivalente, tá vendo? Então, a gente pode perceber que na associação em série, o que acontece? A corrente elétrica não muda, né? É a mesma em todos os resistores, né? Tá? Na associação em série. Na associação em série também acontece aqui, ó, a tensão total não muda, né? A tensão total não, mas a tensão em cada um é menor que a tensão total, tá vendo? Né? Por quê? Porque a tensão total é a soma das 3, não é isso? Então acontece isso. Então, para cada resistor muda, né, a tensão, né? A tensão muda, né? Então, ó, mas a tensão em cada um é menor que a tensão total, certo? Essa situação, você pode perceber que ela não é boa, ó, ela não é boa para a instalação residencial, tá? Devido à mudança de tensão, né? Porque para você fazer a instalação residencial, cada tomada, todas as tomadas têm que ter a mesma tensão, não é isso? Porque você vai comprar os aparelhos que tem aquela tensão, né? Então, por isso, essa associação em série não é boa para a instalação residencial, tá? A instalação residencial é feita em paralelo. Então, a gente pode perceber, ó, que essa aqui, né, ó, exceto algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelo. Sim. Por quê? Porque na instalação residencial, eles têm que estar ligados em paralelo, para evitar essa situação de mudança de tensão. Cada tomada tem uma tensão diferente, tá? E além do mais também, não é boa para instalação. Tem um S aqui, viu, galera? Instalação, né? Faltando. Para instalação residencial, devido à mudança de tensão e a dependência das tomadas, tá? Só tem um caminho. Como é que é isso? É assim, ó. Não tem só um caminho? Então, se você fizer uma casa, fazer a instalação dela em série, né? Como só tem um caminho para passar, então as tomadas, uma depende da outra. Uma tomada só funciona se a outra também estiver ligada, tá? Só se você desligasse 3 aparelhos, né? Certo? Se você ligasse 3 aparelhos, certo? Por exemplo, assim, ó, se a gente pensasse assim, né? Cada resistência estivesse representando um aparelho, né? Se o aparelho estiver desligado, seria que você cortasse isso aqui, ó, abrisse o circuito, né? Cortasse isso aqui, ó, fora. Se cortasse fora, a corrente não passava, nenhum dos outros funcionava, né? Então essa dependência, né? Então essa dependência das tomadas não é bom para não funciona, né? Numa instalação residencial. Então a instalação residencial, ó, exceto algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelo. Sim. Então tá correta 1, tá? Tá correta 1. Paralelo aqui, né? Assim que é a instalação da casa, em paralelo, né? Porque aqui, ó, aqui você tem, tá vendo? Tem vários caminhos, ó, paralelo. Então vamos ver paralelo, né? Paralelo é assim, ó. Você tem, ó, aqui você tem um potencial elétrico que tem outro. Então, são diferentes potencial elétrico, potencial elétrico. Nós temos uma tensão elétrica entre 2 pontos, né? Certo? E a corrente elétrica que vai passar entre eles, aqui, ela vai se dividir, ó. Vai ser bifurcação do caminho, tá vendo? Então a corrente elétrica vai se dividir, ó. Você pode perceber aqui que aqui no nosso exemplo não tem 3 ramos aqui, o circuito não tem 3 ramos. Então o que vai acontecer aqui, ó? A corrente elétrica vai se dividir em 3, tá vendo? Dividir em 3. Então você vai ter a corrente elétrica 1, corrente elétrica 2, corrente elétrica 3. Cada corrente elétrica é para um resistor, tá? No resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. Esse fato é bom para a instalação residencial. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, você vai ter uma independência das tomadas. As tomadas vão ser independentes, né? Uma não depende da outra, certo? E a tensão elétrica entre os polos aqui, a tensão total, vai ser a mesma em cada resistor, tá? Então aqui em paralelo, quando você tem aqui a instalação em paralelo,
o que acontece? Isso não afeta, são independentes, o funcionamento de um não afeta o outro, certo? E a tensão é a mesma, você tem a mesma tensão e correntes elétricas diferentes, tá vendo? Quando é em paralelo. O contrário do série, quando era série, você tinha correntes iguais, a corrente igual, né? E tensões diferentes. Agora aqui é o contrário, aqui, quando é em paralelo, você tem correntes diferentes e tensão igual. Todos os três têm a tensão igual, tá? A diferença de potencial é a mesma nos três resistores aqui, certo? Então aqui, ó, pela equação, né? Então a gente tem assim, ó, a corrente total, então, vai ser a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, né? Só que a corrente elétrica, se você usar a lei de Ohm aqui, ó, passa o I para cá e o R para cá, né? Passa o I multiplicando e o R dividindo, a corrente elétrica é U sobre R. Então a corrente elétrica vai ser U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3, tá? Se a gente fatorar o U da expressão, aí fica aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá vendo? Essa expressão aqui, ela equivale a 1 sobre a resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente, que é a resistência total, é essa expressão que está entre parênteses, tá? Então é assim que calcula a resistência equivalente quando a gente tem um circuito em paralelo, quando a gente está trabalhando com resistores em paralelo, certo? É assim que é calculado. Então aqui, ó, a gente pode perceber que 1 sobre a resistência equivalente é essa expressão. Então, para calcular a resistência equivalente, a gente usa essa expressão, tá? A gente usa essa expressão para calcular. Como aqui, ó, você pode perceber, ó, pela lei de Ohm, né? Então você vai ter U igual a R vezes I. E sendo R resistência equivalente, tá? Seria a resistência total dos três, quando estão em paralelo, tá? Então, se a gente pegar, então, pela lei de Ohm, né? E a gente passar esse R dividindo o U, então vai ficar com I igual a U sobre resistência equivalente, né? Só que se a gente tirar o U aqui, ó, fatorar ele da expressão, fica então corrente elétrica 1 sobre resistência equivalente vezes U, certo? Então você pode perceber que a expressão aqui, ó, I e U, né? E aqui I e U. Então esse 1 sobre a resistência equivalente é isso aqui, ó, é esse parênteses, tá vendo? Então é a expressão que é usada para calcular a resistência equivalente no caso da associação em paralelo, certo? Aqui tem três termos. Por que tem três termos? Porque aqui são três resistores. Se fosse uma ligação em paralelo com mais resistores, se fosse 4, aí teria 4 termos. Se fosse 5, teria 5 termos, assim por diante, tá? Eu coloquei 3 como exemplo, tá, galera? Então é isso aí. Bom, então aqui, ó, então tá aqui, então, série e paralelo, né? Coloquei com 3 resistores o exemplo para mostrar para vocês, tá? Vocês têm que saber que se tiver mais, aí aumenta, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui se tivesse 4 resistores, aqui teria mais o 4, né? Se tivesse 5 resistores, mais o 5, assim por diante, certo? E aqui também, tá? Então aqui, ó, a corrente em cada resistor, né? Então, quando é em paralelo, a corrente em cada resistor é menor do que a total, tá? Então, a corrente de cada resistor é menor que a total. Por quê? Porque a corrente total se divide, né? Ela se divide em 3 aqui, né? Nesse caso foi em 3, né? Então, é muito lógico isso, né? Então, a resistência, aliás, a corrente elétrica, né? Em cada resistor é menor que a corrente elétrica total, certo? A tensão é a mesma em todos, tá vendo? Que é uma contrária da outra. Nessa outra aqui, a tensão que mudava, né? E a corrente era constante. Agora aqui não, agora que a corrente está sendo mudada e a tensão está sendo constante, tá vendo? Uma é o contrário da outra, né? Bom, isso aqui, então, esse paralelo, então, essa associação em paralelo, ela é o que? Ela é boa, ela é bom para instalações residenciais, né? Pois entrega, né? Pois entrega. Então, ó, isso é bom para instalações residenciais. Por quê? Porque ela entrega a mesma tensão em todas as tomadas. Então é bom, né? Aqui, ó, uma tomada, outra tomada, outra tomada. Assim, aí vamos supor que esse resistor é um aparelho, outro aparelho, outro aparelho. Então os aparelhos funcionando, né? Então todos os aparelhos funcionam com a mesma tensão, né? Aquela tensão que você quer colocar na tomada, que é aquela tensão de que o aparelho foi feito para funcionar, né? Então vai dar certo, dá o casamento perfeito, né? Porque você consegue entregar, tá?
você consegue entregar a mesma tensão em todas as tomadas, né? Com independência, né? Porque tem vários caminhos. Se você desligar um, o outro continua funcionando e com a mesma tensão, certo? Com a mesma tensão elétrica, né? Tá? Então, por isso que é bom, então, a associação em paralelo para instalações residenciais, tá? Certo? Só que, agora aqui, ó, na 3, ele fala assim, ó, o disjuntor, o fusível, né, está ligado em série com os aparelhos protegidos por ele. Isso aqui está correto, essa afirmação, viu? Porque é o seguinte, ó, se a gente colocar um disjuntor em paralelo, o que vai acontecer? Vamos supor aqui, ó, que aqui, por exemplo, a gente pega aqui, nessa situação aqui, nessa associação em paralelo, vamos supor que aqui é um disjuntor. Esse primeiro aqui, vamos supor que ele é um disjuntor. E aqui são aparelhos que vai funcionar. É uma tomada, outra tomada. Vai colocar os aparelhos que vai ser a resistência, né? Certo? E aqui, a gente colocasse um disjuntor. Quando esse disjuntor aquecesse, que ele desligasse, tá? Ele não ia conseguir desligar. Ele não ia conseguir desligar. Porque esses aqui ó, vai continuar funcionando. Porque a corrente elétrica está passando no caminho deles aqui independente, não é isso? Então, quando você coloca um disjuntor para proteger alguns aparelhos, tá? Alguns aparelhos, ele vai ter que estar, por exemplo, aqui na frente, ó, né? Porque se aqui aquecesse e ele desligasse, aí desligava a corrente para tudo, não é isso? Então, o disjuntor teria que estar em série. Ele teria que estar em série com essa ligação em paralelo dos três, tá vendo? Aí ele desligaria os três. Então é essa a ideia. Então a 3 está correta, né, gente? Então a gente viu aqui, né? Aqui a 1 está correta, né? E a 3 está correta. E a 2 está falsa, né? Aparelho de maior... o aparelho de maior potência é o que tem mais resistência? Não, é o que tem menos resistência, né? Tá? Então é isso. Pela essa fórmula aqui, né? Tá? Então essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira, né? Aqui, ó, exceto algumas lâmpadas de Natal, todos os aparelhos são ligados em paralelo? Sim, tem que ser ligados em paralelo, né? Certo? Por quê? Porque por causa da tensão elétrica, né? Que tem que ser a mesma em todos, né? Certo? Então, são ligados em paralelo. A instalação residencial ela é feita em paralelo, certo? Então, está correta essa. E essa aqui, ó. Essa aqui, a gente viu que aqui também está correta, né? Certo? Porque o disjuntor, como ele tem o objetivo de desligar e proteger, né, os aparelhos que estão na tomada, né? Não é isso? Então, ele tem que desligar as tomadas. Não é isso? Certo? Se o disjuntor desliga as tomadas, não é isso? Ele vai estar desligando os aparelhos, vai estar protegendo, não é isso? Então, é isso aí. Então, o disjuntor vai ter que estar... Porque aqui, ó, quando é em série, se você desligar um, os outros desligam, não é isso? Quando é em paralelo, não. Se o disjuntor estiver em paralelo, com os aparelhos que ele quer proteger, ele não vai proteger. Então, é isso aí, galera, tá? Então, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos para a questão 3, né? Vamos para 3, professor. Você está enrolado, demorando demais. Então, vamos lá. Vamos para a questão 3 agora, então, que agora é rapidinho, as próximas são bem fáceis. Vamos lá, então. Questão 3 no seu visual, então vamos lá. Olha aí, galera, então, ó, simplesinha essa, né? Então vamos lá, ó. Uma lâmpada incandescente de 100 watts, ligada durante 24 horas, dissipa quantos kWh de energia elétrica? Ah, beleza, essa é boa, né? É só aplicar a fórmula então, né? Então, vamos lá. Energia elétrica é potência vezes tempo, não é isso? Ele quer em kWh, o tempo já está dado em horas, né? E a potência já é watt e o tempo já está em horas, então é só a gente multiplicar, né? Então fica potência que é 100 vezes o tempo que é 24 horas, então fica 100 vezes 24, 2.400. 2.400 o quê? 2.400 watts hora, né? Mas ele quer em kilowatt hora. Como é que faz para aparecer o K aqui? Vai aparecer o 1000. Para aparecer o 1000 aqui, se eu colocar 1000 aqui, eu estou aumentando, né? Se eu colocar 1000 aqui, eu estou aumentando. Se eu aumentar, eu tenho que diminuir aqui, não é isso? Então, para eu diminuir, para equivaler, né? Eu tenho que pegar e andar com a vírgula 3 casas. Então, diminuir, fazer esse número ser menor 3 casas. Se eu fizer ele ser menor 3 casas, eu posso estar multiplicando por 1000 e mantendo o mesmo valor total, não é isso?
Para eu multiplicar ele por 1000 e manter o mesmo valor total, só se eu andar 3 casas aqui, né? 1, 2, 3. Então fica 2,4 kWh. Então é isso aí. Energia elétrica 2,4 kWh. É isso aí. Então vamos lá, então agora. O motor elétrico agora, né? Então aí, ó, o motor elétrico. Um motor elétrico de 750 watts fica em funcionamento 6 horas por dia. Então ele deu o tempo e deu a potência, né? Então ficou fácil calcular a energia, né? Energia diária do motor, não é isso? Aí fala assim, ó, a energia elétrica consumida por esse motor em 10 dias é de quantos kWh? Então ficou fácil, né? Então a gente calcula a energia diária que o motor gasta e multiplica por 10, porque ele quer saber em 10 dias, né? Então vamos primeiro calcular aqui, ó. Então, energia elétrica é potência vezes tempo. A potência dele é de 750 watts, tempo de 6 horas. Ele quer em kWh, o tempo já está em hora, então tá tudo beleza, né? Então é só multiplicar. Então a gente fica com 750 vezes 6 dá 4.500. 4.500 o quê? 4.500 watts hora. É isso? 4.500 watts hora. Agora a energia total, né? Ele quer saber, então vai ter que multiplicar essa energia gasta diariamente por 10. Então 4.500 vezes 10 dá 45.000 watts hora. Não é isso? 45.000, 3 zeros é 1000, né? Então a gente pode tirar os 3 zeros e colocar o K no lugar, porque o K é 1000. Então fica 45 kWh. Então é isso aí. Terminamos a lista, né? Hoje foi rápido, não foi, galera? Foi bom, né? Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês aqui a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm, então, né? A lei de Ohm é assim, ó. Ela diz assim que a resistência ela é a tensão sobre a corrente, tá? E diz mais, olha assim, ó, a resistência do resistor, para você calcular a resistência do resistor, você vai fazer assim, a tensão que está sendo aplicada aos terminais do resistor, que é U, dividido pela corrente que passa por esse resistor. Então, essa divisão da tensão elétrica, né, que é aplicada nos terminais do resistor, dividido pela corrente que passa pelo resistor, é o valor da resistência elétrica, tá? Mas ela diz mais, ela diz o seguinte, diz que se o resistor, existem resistores em que esse valor é constante, tá? Se você aplicar uma tensão maior, a corrente aumenta. Se você aplica uma tensão menor, a corrente diminui de uma maneira, na mesma proporção, tá? Então isso que diz a lei de Ohm. Ela diz assim que existem resistores chamados de ohmicos, certo? Resistores ou condutores, né? Que o resistor também conduz, né? Então, em condutores ohmicos, então existem condutores que chamam de ohmicos, né? Em que quando eles estão a temperatura constante, tá? A corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. Então, ó, corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica. Tensão é DDP, tá vendo? DDP e tensão é a mesma coisa, tá? Falou DDP, falou tensão, é a mesma coisa, certo? Então aqui, ó, diretamente proporcional, tá? A corrente elétrica é diretamente proporcional, né? Aqui, ó, em condutores ohmicos, a temperatura constante, tá? A corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP dos seus terminais, tá? Então aqui, ó, tá vendo a corrente elétrica aqui? Aqui é DDP, então são proporcionais, diretamente proporcionais, tá? Então isso aqui é assim, ó, corrente elétrica é igual, aliás, DDP é igual a corrente elétrica vezes o número, então é isso. Isso quer dizer diretamente proporcional. Que quando uma aumenta, a outra aumenta também, certo? Assim, se uma diminui, a outra diminui, certo? Na mesma proporção. Então tem um valor constante, que multiplica esse número que vai dar esse. Então é isso que ele está querendo dizer, tá? Isso que diz a lei de Ohm, então. Então esse gráfico, então, tem que ser uma reta, né? Então o gráfico da resistência de um resistor ohmico, o gráfico da tensão dele versus corrente vai ser uma reta, tá? Então aqui está mostrando, ó, eu coloquei um exemplo aqui para te mostrar, ó, tá? Então aqui, ó, você tem, ó, uma tensão de 1,5, a corrente é de 0,1. Tensão de 3, a corrente é de 0,2. Tensão de 4,5, corrente de 0,3. Corrente de 6, a tensão de 0,4. Quando o resistor é ohmico, acontece isso,
tá? Esse gráfico vai ser uma reta e esse valor sempre dá, e essa divisão vai dar o mesmo valor. Então aqui, ó, a resistência é U sobre I, então 1,5 sobre 0,1 dá 15. 2 dividido por 0,2 dá 15. 4,5 dividido por 0,3 dá 15. 6 dividido por 0,4 dá 15. Então isso acontece quando o resistor é ômico, certo? Tá? Então você está lá fazendo uma prova do Enem, uma prova lá, falou que o resistor é ômico, então você pode saber que a resistência em todos os casos é o mesmo, certo? Tá? Então é isso. Se você aumenta a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção. Então é isso. E essa constante de proporcionalidade, essa constante R, chama resistência. Então é isso. Essa é a lei de Ohm, certo? Beleza. Então a consequência da lei de Ohm, tá? São essas fórmulas aqui, ó, que a gente usa quando a gente está trabalhando com resistores ômicos. Nós usamos elas aqui hoje, não é isso? Nós usamos elas aqui, ó. Então aqui, ó, potência dissipada em um resistor ômico. Então como que é a potência dissipada em um resistor ômico? Então a gente tem duas fórmulas para calcular a potência. E elas saem da onde? Elas saem daqui, ó, da fórmula da potência, né? E da lei de Ohm. Se a gente combinar as duas, a gente encontra duas fórmulas que a gente pode usar, que vão relacionar as grandezas elétricas, né? Então como é que a gente fazia? Fazia assim, ó. Fazia assim, ó. A potência é U vezes I, né? Então a potência, ela é a tensão vezes a corrente, tá? E pela lei de Ohm, a tensão é a resistência vezes a corrente. Não é isso? Pela lei de Ohm, né? Então a gente pode pegar aqui, ó. Por que é Ohm? Porque Ohm é o seguinte, é o nome do cara, chamava Simon Gregor Simons Ohm, o nome dele. Gregor Simons Ohm, na Alemanha, certo? Por isso que chama Ohm, lei de Ohm, né? É estranho, né? Ohm, né? Então é assim, ó. A gente pode combinar essas duas fórmulas aqui e encontrar essa ou essa, né? Então a gente faz assim, ó, por exemplo, ó, potência é U vezes I, né? E U é RI. Então se a gente tirar o U daqui, ó, e colocar RI no lugar, porque U não é RI, então vamos tirar o U daqui, colocar o RI no lugar. Então vai ficar assim, ó, potência é RI vezes I, né? Então vai ficar potência RI vezes I. Só que I vezes I é I ao quadrado. Então a gente pode dizer que a potência, ela é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Então se a gente tiver um problema que relaciona corrente com resistência e potência, a gente pode usar essa fórmula aqui, tá? A gente tem essa outra fórmula aqui, que nós usamos ela hoje aqui, não é isso? Na questão 1, não foi? Nós usamos ela, não foi? Então como é que se chega a essa fórmula? É assim, então, ó. A potência é U vezes I, não é isso? E pela lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, a tensão é R vezes I. Então se a gente passar o R dividindo aqui, né? O R está multiplicando I, passar dividindo U, fica assim, I igual a U sobre R. Então se a gente usar isso, I igual a U sobre R, nessa fórmula, substituindo no lugar do I, né? A gente vai encontrar essa outra fórmula, que fica assim, ó. Potência U vezes I, né? Só que o I é U sobre R, então a gente coloca U sobre R no lugar do I. Aí fica U vezes U sobre R, mas U vezes U é U ao quadrado, não é isso? U ao quadrado. Então fica U ao quadrado sobre R, é a potência, tá? Então se a gente estiver relacionando a potência dissipada com um resistor ômico, a gente pode usar essas duas fórmulas, tá? Para relacionar. Então é isso. Então é bem simples aqui, esse conteúdo, né? Então a gente vai continuar. Peço que vocês estudem bastante e que a próxima aula a gente vai continuar com esse conteúdo, certo? Então é isso aí, né? Então vamos lá. Caramba, né? Caramba, então. Poxa, caramba. Então vamos lá, então. Valeu, galera, e até mais. Vamos lá, então. Valeu.
nasceu na Galileia, malandro, que é malandro, não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só pro malandro